No hello guys, sejam muito bem-vindos a esse canal. E hoje a gente vai avaliar um pouquinho do inglês da Bruna Marquezine. Será que o inglês dela é bom? Que tipo de estrutura que ela usa, que ela não usa? Será que a gente pode usar a Bruna Marquezine para aprender inglês juntos? Então vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Eu vou pausando aqui junto com você e a gente vai comentando em cima desse vídeo. Let's bora! Hi, I'm Bruna Marquezine, and I'm gonna show you everything that makes me really proud to be Brazilian. We're gonna eat some food, I'm gonna teach you some slangs, and some of the best places to visit. When you go to Rio, there's a lot of yummy food that you have to try. When you go to Rio, olha, foca aqui comigo nesse sotaque. When you go to Rio. Por que ela tem esse sotaque, né? Parece que tá mandando o som de aranha, arame. When you go to Rio, go to. Experimenta aí, go to. É esse T aqui entre as vogais que tá fazendo esse som pra gente, né? R de aranha, go to. When you go to school, when you go to the supermarket, when you go to church. Esse go to na boca de um gringo, um falante nativo, sempre vai soar com esse som. E a Bruna Marquezine já trabalhou tão bem no inglês dela que ela já pegou isso para ela. Vocês vão perceber aqui nesse vídeo comigo que não é uma coisa que ela tá forçando, é uma coisa que sai natural do inglês dela. Sugiro para vocês que fiquem formando frases até você conseguir trazer esse sotaque para você, né? E aí você aproxima do jeito que é falado nos Estados Unidos. Você consegue copiar qualquer sotaque que você quiser. When you go to Rio, when you go to São Paulo. Vocês podem pegar essa frase e ficar colocando o nome de vários lugares que você souber falar, alright? Vamos lá! There's a lot of yummy food. There's a lot of yummy food. Yummy, delicious, delicioso, gostoso, comida gostosa. E aqui, ó, você percebe no inglês dá mais uma abreviação. There's a lot, there's a lot. Esse S vai grudar no A em formato de za. There's a lot. There's a lot of yummy food. E ó, perceba como ela mandou esse T aqui entre as vogais. Esse é o segredo. T entre as vogais com som de aranha. There's a lot of yummy food. There's a lot of yummy food. Já pega o som aí e vai praticando. Bora lá, let's go. Of yummy food that you have to try. Ah, não, sou obrigada a voltar mais um pouquinho para vocês ouvirem mais uma vez. When you go to Rio, there's a lot of yummy food that you have to try. So we have aipim. It's really, really yummy. It's like fire. Just give me a second. How can I say? É uma pergunta que sempre é bom ter na ponta da língua. Porque você está tentando explicar, falar alguma coisa. How can I say? Como é que eu posso dizer? Aí dá um tempinho, sabe? Para o seu cérebro pensar que está carregando, se está pensando. Como a Bruna Marquezine usou aqui. Importante. Legal de você assistir vídeos de pessoas falando inglês, você vai percebendo os movimentos, vai percebendo a entonação que as pessoas usam, o accent, o sotaque que a pessoa está usando, as palavras que elas usam de apoio para conseguir se estruturar. A gente precisa ter isso, precisa saber também encher linguiça, né? Quando você está pensando para você conseguir se expressar melhor no idioma. Let's go! Hi, so good. This is fried cassava. It's similar to yuca. It's under the same umbrella. Churrasco is the Brazilian barbecue. So if you go to a churrascaria, then you can have this as a starter. If you say, I want some mandioca or aipim frito, that's what they're going to give you, and you're going to love it, for sure. Gana. You see? Olha só. Foi muito bacana ter pegado esse vídeo em particular, porque ela está explicando coisas do Brasil, né? E ela explicando as coisas, a gente consegue ir associando. Então, a gente associa que mandioca em inglês é cassava, né? Como ela vai explicando aqui, que é similar to yuca, because they are under the same umbrella, como aparece aqui, estão debaixo do mesmo guarda-chuva. You see, são parentes. Let's go. Churrasco is the Brazilian barbecue. So if you go to a churrascaria, then you can have this as a starter. If you say, I want some mandioca or aipim frito, that's what they're going to give you. That's what they're gonna give you. That's what they're gonna give you.
Uma coisa que eu faria muito, se eu quisesse copiar o sotaque como o da Bruna Marquezine, por exemplo, né, falando inglês, eu ia ficar pausando e repetindo, pausando e repetindo. That's what they're gonna give you. That's what they're gonna give you. Você vê que ela já tem uma facilidade, ela já tem um flow, né, que ela manda, ela não pensa muito. Já vai, ela tem a agilidade do falar inglês. E se você quer conquistar um pouco disso, de ouvir de novo, de novo, de novo, de novo, tá repetindo, isso é maravilhoso. And you're gonna love it, for sure. And you're gonna love it, and you're gonna love it. Eu duvido você assistir esse vídeo aqui e não se acostumar a usar o gonna, porque é o que mais tá em alta por aqui, né? Vamos lá. This is coxinha. Basically, it's filled with chicken, shredded chicken, and catupiry or requeijão. It's a Brazilian type of cheese. I think. You see, she's explaining everything. Ela tá explicando tudo. There's shredded chicken. Deixa eu mostrar pra vocês esse vocabulário que ela manda. This is coxinha. This is coxinha. Basically, it's... Não. Temos que comentar esse basically. Olha, basicamente, é um link word bem fácil de você associar, porque se parece muito com o português. Basically. You see, dá pra usar bastante, né? Basicamente, o que você faz todos os dias, teacher? Basically, I study, I work, and I take care of my kids. Basicamente, eu trabalho, eu estudo e eu cuido das minhas filhas. É o que eu faço todos os dias. Basically. Até no básico já dá pra usar isso aqui, né? Basically. It's filled with chicken, shredded chicken. Shredded chicken. Que tipo de frango que vai lá? Desfiado, né? Que a gente aprende vocabulário também. Com a Bruna Marquezine, né? Shredded chicken and catupiry. And catupiry or requeijão. It's a Brazilian type of cheese. I think it would be similar to cream cheese, but better. I'm sorry. Okay, so I'm gonna do this for you. This is what it looks like inside. I know. After walking around in Rio. Coisa muito interessante da gente comentar é que no inglês, toda vez que eu tenho a palavra after, sempre que eu tenho a palavra before, esses dois carinhas antes e depois, eu vou colocar ing no próximo verbo. E a Bruna Marquezine já sacou esse rolê. After walking around in Rio, you see? You should order a coxinha and have it with guaraná, the Brazilian soda. Perfect. And then... Ooh. I'm sorry, I'm just so, you don't understand how happy I am. Jesus. You don't understand. Meus amigos, não só o T entre as vogais que tem som de aranha, arame. O D também faz essa função. You don't understand. You see? Aí eu pauso aqui e fico repetindo. E de novo. Finge que tô falando com meu coleguinha do lado, o Pedrinho. You don't understand, Pedrinho. You don't understand. Você não entende. É por isso que quando o gringo fala eu não sei, ele soa muito mais como I don't know. Pega esse som, traz pra você. I don't know. O sotaque dela tá bem americanizado, you see? You don't understand how happy I am. Jesus. If you go to a kid's party. Again, you see? If you go to a kid's party. Olha a palavrinha party. Também com som de aranha. Arame, party. Esse T entre o R parece. Imita, né? Uma vogal, então, party. You see? If you go to a kid's party. You're gonna have coxinha and a bunch of salgadinhos, that's how we call it. So, a bunch of salgadinhos é a lot of salgadinhos, many salgadinhos. A bunch. O bunch, o que seria? Um cacho de bananas, né? E quando você tem a bunch de alguma coisa, você tem um monte, né? Imagina que um cacho de bananas tem muita banana. If you go to a kid's party, you're gonna have coxinha and a bunch of salgadinhos, that's how we call it. So, there's um monte de salgadinhos, a bunch of salgadinhos. The meat one, there's the risole, the empadas, they're all similar to empanadas. Or it doesn't have to be a kid's party, I'm lying. If you go to one of my parties, you're gonna find coxinha. And if you go to Brazil, you need to try caipirinha. The OG. If you go to Brazil, you see? It is made with lemons and cachaça. I want to say it's like a rum, a Brazilian rum. It's made of sugarcane. Made of. Esse D, tá vendo? Com som de aranha, arame.
It's made of sugarcane. She's explaining caipirinha, né? Ela tá explicando um pouquinho da caipirinha como é feito. It's made of sugarcane. Sugarcane, já peguei o vocabulário, né? Cana de açúcar. Made of, made of, made of. Olha o som que vem. Let's see. That's good. That's actually good. Not super strong, not super sweet. That's great. For me, the best caipirinha vibe is during a feijoada. Feijoada is like this really... Uma coisa interessante aqui, sempre quando eu vou expressar essa ideia de, na minha opinião, olha o que ela usou aqui, for me, usem, for me, quando vocês querem dar opinião. For me, the best season is summer. Para mim, a melhor estação é o verão. You see, for me, the best caipirinha vibe is during a feijoada, durante a feijoada. Let's see. The vibe is during a feijoada. Feijoada is like this really typical, it's not only a dish, it's a ritual that involves a lot of beans, rice, pork, and there's couve, which is kale, but it's prepared in a Brazilian. And there's couve, which is kale. Ela já fala o nome em português e já dá o nome em inglês. Olha só como a gente aprende vocabulário aqui. Kale. Terminou com LE, tem som de O. Google, Apple, Uncle, Kale, Impossible. You see? Anota isso aí. Terminou com LE, tem som de O. And there's couve, which is kale. And there's couve, which is kale, but it's prepared in a Brazilian way. You can go to a place to have a feijoada, or like a friend will invite you. So if you go to Brazil, talk to me. I'll invite you to a feijoada at my place. I'll invite you. I'll invite you. You see? Olha lá. Will invite you. So if you go to... I'll invite you. É muito característica do gringo também, sempre mandar will abreviado, né? I'll invite you. Eu posso treinar para esse I'll e colocar qualquer verbo. I'll go. I'll stay here. Porque quando você estiver ouvindo o ativo falando, é assim que ele vai mandar. I'll go with you. I'll go with you. A gente espera que ele mande tudo bonitinho, né? I will go with you. Aí a gente toma na cara, né? I'll go with you. Então, para você já de antemão, já prever isso aí, já prevenir isso aí, já começa a fazer e trabalhando em você. Porque se você fala, você também entende. Você não fala uma coisa que você não entende. Se você fala, é porque você entende. Você tá entendendo o que eu tô falando? Um tá ligado ao outro. Quanto mais eu praticar a minha fala, melhor eu vou ficando na minha audição também. Tá aí o segredo, hein? Porque se eu sei reproduzir aqui, eu sei reconhecer aqui, sacou? I'll invite you. I'll go. I'll stay here. I'll travel tomorrow. Vai fazendo várias frases. Alright? Brazil, talk to me. I'll invite you to a feijoada at my place. It involves samba and a lot of music, so it really feels like a ritual. And it's a Sunday or Saturday type of thing. I'm really surprised that... Saturday. Olha, perceba na palavrinha Saturday também. Como tem esse arame, sound. You see? But it really feels like a ritual. And it's a Sunday or Saturday type of thing. I'm really surprised that LA has really good Brazilian food. And I'm happy for you. I'm really happy for you. I am. Amazing. Like the market manufacturer. No, we're not. No, I have my video. But I'm inviting people to Brazil. I'm like, there's a lot to see, so I'll try to show you some of my favorite places to go. So I'm from Rio, right here, but we're going to talk about Rio later. Gana. A estrutura do dia é Gana. Aprendam Gana com Bruna Marquezine. One of my favorite places to go to is Bahia. Bahia, everything about it, it's magical. Olha só, a gente vai ver aqui ela explicando um pouquinho sobre a Bahia e vocês vão ver que é bem tranquilo de entender tudo que ela tá falando aqui. Olha só. One of my favorite places to go to is Bahia. Bahia, everything about it, it's magical. It has a lot of African influence. So the food is different, the culture is different, the music is different. New Year's, they're like a big thing for Brazilians. We like to wear white. It's a big ritual. And New Year's in Bahia, it's a lot of fun.
Carnival in Bahia is amazing. You should definitely go to Bahia and Rio. Completely different type of parties. It's all carnival, but it's really different. São Paulo, a lot of people go to São Paulo. It's like one of the most famous states in Brazil. I would say São Paulo, it's like the New York of Brazil, while Rio is the LA of Brazil. I hope the Brazilians don't come after me after saying this. Haha. E mais uma vez aqui, ó, ela usando a palavrinha after e colocando ing no próximo verbo, né? Como é o correto a gente fazer. Se você não sabia disso, anota aí. Usei a palavrinha after, usei a palavrinha before. No próximo verbo, ing, ok? I hope Brazilians don't come after me after saying this. Olha, eu espero que os brasileiros não me persigam depois de falar isso, né? She's comparing USA to Brazil, you know? Like São Paulo, como São Paulo fosse New York, e LA fosse como Rio de Janeiro. Let's go. If you go to Brazil, please just If you go to Brazil, spend a year. Move to Brazil. What are you doing if you're not living in Brazil? I think most of the stuff that we're going to talk about, it's in the city of Rio. So Rio is a beautiful city. There's this place called Pedra da Gávea. I don't love hiking, but if you do like to, if you like hiking, you should definitely go to Pedra da Gávea. And you should definitely, definitivamente, definitely. Outra palavra que parece, né, um pouco similar, um pouco com o brasileiro, né, com o português, aliás, que dá pra gente incluir, basically, definitely. Outra palavra que eu acho interessante até o honestly, que é bem parecido, né? I don't love hiking. Olha só, ainda bem que eu pausei nessa frase aqui, ó, verbo por verbo, e ele no próximo também. I don't love hiking, I don't like hiking, you see, I don't hate hiking. Usei verbo com verbo. Eu tenho a opção de colocar o to no meio, né, quando eu tenho verbos, ou eu tenho a opção de colocar ing, beleza? Esse estilo aqui vocês vão ver muito nativo usando, principalmente esses verbos de emoção, né? I hate going to the beach. I love going to the beach. Let's go. love hiking, but if you do like to, if you like hiking, you should definitely. Yeah, hiking é fazer trilha, tá, galera? Anota aí, go hiking, fazer trilhas. We go to Pedra da Gávea and you'll get a beautiful view of the city when you get there. Copacabana Beach, I've heard singers singing about it, singing about Ipanema Beach, almost like it's all one beach right next to each other. So we have Leblon, Ipanema, Copacabana. That's the right pronunciation, by the way. It's Copacabana. How do you guys say it? Copacabana. Okay, Alex. And now she's mocking the foreigners. Ela tá zoando com os estrangeiros, né? Porque eles mandam Copacabana. Por conta do sotaque que se tem em inglês, né? Quando eles se chamam Juliana, por exemplo, eles pronunciariam algo como Juliana. Se você pronuncia o nome como Juliana, Fabiana. Então, Copacabana, eles transformam aí Copacabana. Except Copacabana or Ipanema, but it's Copacabana e Ipanema. So when you're trying to find a friend that is at the beach, he's gonna ask like, what posto you're next to. Basically, there are sections. Basically, olha só como esse link word é muito bom, esse conector é muito bom para explicar coisas, né? Ela tá falando o que você deve fazer no Rio para encontrar um amigo. By the way, falando nisso, eu não sabia disso até eu assistir esse vídeo, because I have never been to Rio de Janeiro before. Nunca estive no Rio, né? Mas aprendi isso com Bruna Marquezine. And there's a number for every section. So you're going to be like, I'm next to the posto 9, the posto 9, posto 4. So it's easier to find your friends. The place I'm living at right now, it's close to like a gay section and I love it. It's always a lot of fun. I have friends that only go to a certain posto. I like the food, I like the type of people, I like the vibe. And one thing that is really different from LA, we have a lot of food at the beach. Not only food, like you can buy almost everything at the beach.
I'd never heard of a person that didn't feel welcomed in Brazil. We really offer like our best, but also it's not. Aqui pela primeira vez a gente vê uma pisadinha na bola, né? Em vez de dizer best, eu sotaque como carioca, né? Best. Olha lá, vamos lá. That didn't feel welcomed in Brazil. We really offer like our best. Our best. We really offer like our best. Best. Mas, cara, ela segurou até aqui, com o inglês maravilhoso, né? Essas palavrinhas que terminam com o ED sempre vindo leve, né? Welcomed, welcomed. Não é aquele welcome de, né? Que a gente manda, work de. Ela já tem o inglês muito bem trabalhado. Porque o brasileiro, quando tá aprendendo inglês, tende a pesar muito. Já é uma dica que fica, né? Tende a pesar muito quando manda as palavras no final, né? I never heard de... O gringo vai entender sempre que a gente está mandando um Y aqui. Por isso que é interessante a gente ir pegando o som e copiando, né? I never heard of. Quando eu tenho consoante e vogal, eu já pego a consoante, o som dela e libero lá na vogal. I'd never heard of. You see? A person that didn't feel welcomed in Brazil. Welcomed. Veio bem leve, né? We really offer like our best. But also it's not that hard to get on our bedside. One thing you should not do is mention how dangerous you think it is. I feel like every place in the world it's different, and it has like the bad part and the good part. It's a safe, really amazing country, and you're definitely gonna have a great time. You're definitely gonna have a great time. You see, her accent is just like that. O sotaque dela vem parecido como se eu estivesse falando português e tivesse esse tipo de sotaque. Um pouquinho para dentro, né? De tanto passar tempo com um gringo, acabou que ela adquiriu até a mesma entonação, tá vendo? Na hora de mandar o inglês. Isso é muito bom, porque você tá bem, você soa familiar com aqueles que te ouvem. Isso é muito bom. Just go with an open heart and you'll be fine. If you're planning on spending some time in Brazil or in Rio, you're gonna... Olha só, outra coisa interessante de falar. If you're planning on spending... Usei qualquer preposição e ing no próximo verbo. If you're planning on... If you're planning on... Usou ing junto com to be, né? If you're working, if you're traveling, if you're studying, if you're planning on spending some time. Isso aqui é bem avançadinho, né? O básico não manda isso aqui. Ainda não tem nem o conhecimento de que eu usei preposição. Eu coloco ing no próximo verbo, né? On... Of, about, with, without, before, after. Usei essas palavrinhas e ing no próximo verbo. Alright? É assim que a gente escreve e é assim que a gente deixa mais coerente, né? Spending some time in Brazil or in Rio, you're gonna hear certain expressions you're not gonna understand. They're gonna make no sense. Like this Gonna. one. Mão de vaca. Mão is hand. Vaca is cow. Cow's hand. It's for a stingy person. So, and I guess it's because vacas, they don't have hands. So their hands are like, they're closed. So they don't let go of the money. So this is the regular A, right? And if you add a chew on top of it, it gives you the M sounds. Make sense? Mo. Without it, it would be mau. With it, it's mo. Foi assim, não só a gente aprendendo inglês, que a gente acha, às vezes, algumas expressões que não vão fazer sentido, mas qualquer idioma que você for aprender, o gringo vindo para cá também vai se deparar com várias expressões. É de cair no fundo da bunda, que ele não vai entender, né? Mão de vaca. What do you mean? O que você quer dizer? Pisar na bola. É totalmente nosso, né? O país do futebol. Ah, você pisou na bola, hein? É um erro gravíssimo, né? Pisar na bola no jogo de futebol. Então, tem expressões que vão ser do lugar. Então, quando você aprende esses marcos culturais, você consegue entender melhor, né? O sentido daquilo que está sendo dito. Então, uma dica para vocês que estão aprendendo inglês é você conquistar um pouquinho disso para você também, né? No caminho inverso. Aquela está ensinando no português, mas você aprender isso no inglês. Alright? Vamos lá. Ela vai explicar agora pisar na bola. Pisar na bola.
to step on the ball. It means like when you do something wrong. I'm sorry, guys. Eu pisei na bola. Like I was not supposed to do this. I really think it's related to soccer because we're so obsessed with soccer. E olha só, ela usa uma estrutura aqui também que não é do conhecimento de todo mundo. Talvez essa estrutura seja nova para você, que é o supposed to. Quando eu falo para você que I'm not supposed to do this, quer dizer que não é para eu fazer isso. Eu não gosto muito de traduzir como eu não estou suposta a fazer isso, porque senão vocês nunca vão usar, né? Mas se eu falar não é para, a gente sente mais familiaridade. Olha, não é para eu trabalhar hoje. I'm not supposed to work today. E olha só a estrutura que vem de apoio aqui, o to bezão. O to bezão, ele é muito mais importante do que a gente acha, né? A gente acha que ele é só o ser estar. E se fosse só por aí, já seria uma estrutura que você teria que trabalhar muito. Porque ser estar, a gente usa tanto, tô com fome, tô com sede, tô cansado. É uma das estruturas mais usadas do inglês. E olha lá, fora que também é a porta de entrada para outras estruturas também, como gotta, como supposed to, you see? Nega no to be, vai perguntar, inverte to be. Vai transferir para o passado? I was not supposed to do this, como fez a Bruna Marquezine aqui. Something wrong. I'm sorry, guys. Eu pisei na bola. Like I was not supposed to do this. Não era para fazer isso. I was not supposed to do this. Então, se você não conhece to be em todas as suas formas, aprenda no presente, no passado, no futuro, ok? I really think it's related to soccer because we're so obsessed with soccer that it's like, oh my gosh, you stepped on the ball. You idiot. Arrasou. Arrasou. How do I translate arrasou? Arrasou, it's like, you nailed it. You did it, girl. Arrasou. You nailed it. You nailed it. A gente usa essa expressão quando alguém acerta alguma coisa na mosca. You nailed it. You nailed it. You did it. Você conseguiu. How do I translate arrasou? Arrasou, it's like, you nailed it. You did it, girl. You did it. Did it. Tá vendo? O desenho entre as vogais aqui, ó, com som de aranha, arame. I would translate arrasou like you rock. Você arrebenta, you rock. Arrasou. But arrasar? What is the definition of arrasar in Portuguese? I don't know. You'll have to Google it. It's amazing. Bom, já deu pra perceber que o inglês dela é bem tranquilo de entender, né? Ela fala, apesar dela já ter o flow, ela consegue mandar ideia após ideia tranquilamente. O inglês dela é bem mais calmo do que o nativo. Então, a gente consegue entender bastante e perceber até que ponto ela praticou o inglês dela, quando a gente vê que ela sabe usar o sotaque. Sabe aquele sotaque que eu falei para vocês, falando para Beto, que é uma coisa muito do nativo fazer as abreviações, o ing na hora certa, no momento certo, do jeitinho que tem que ser usado. Então, se inspirem aí no inglês da Bruna Marquezine. Quem quiser aprender inglês com a teacher, o link do meu curso tá aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário, me deixa saber qual foi a sua parte favorita desse vídeo. Obrigada por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Me deixe saber quem mais você gostaria de ver a teacher analisando o inglês por aqui, ok? Um beijo para vocês. See ya next video. Bye bye.